Quantas vezes você já tentou se encaixar em um lugar que não te cabia? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E pra falar desse assunto, eu quero voltar lá no meu início. Lá quando eu comecei no digital, no final de 2019. E eu juro que vai fazer sentido. Quando eu comecei no digital, o que mais compartilhavam eram fórmulas mágicas, receitinhas de bolo, um passo a passo, como se a gente precisasse realmente de um caminho que facilitasse para a gente se destacar no digital. E eu caí nisso, eu caí nessa isca. Falavam, você precisa comprar uma taça. Fui lá e comprei. Você precisa usar preto. Fui lá e usei. Você precisa cortar o cabelo. Fui lá e cortei. Usei acessórios dourados, usei batom vermelho, tudo isso para que eu pudesse compartilhar as minhas coisas e que eu pudesse mostrar a minha autoridade. Só que isso foi muito tóxico para mim. Eu fiquei nessa energia uns 2 anos. E aí, eu senti que eu estava me perdendo de mim mesma. Sabe quando você olha no espelho e você não se reconhece? Eu gostava até de cabelo curto. Até gosto de batom vermelho. E coitado do blazer, ele nem precisa dessa culpa. Eu não sou muito fã de usar preto. Eu não gosto de usar a cor preta. Eu acho que eu me sinto muito carregada, sabe? Eu acho uma cor muito pesada mesmo. E eu não me sinto bem. Não gosto de usar. Quando eu olhava pra mim, eu falava, nossa, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa. E claro que tava faltando alguma coisa. Tava me faltando. Eu olhava, eu enxergava um personagem, eu enxergava um pouco de todo mundo, mas eu não conseguia enxergar a Jaque. E eu passei anos acreditando que existia uma forma certa, um jeito certo de me posicionar. Só que, na verdade, não existe um jeito certo ou errado. Não existe fórmula mágica para fazer com que você consiga se posicionar. Tudo depende da sua personalidade. E foi aí que eu percebi o quanto ser um personagem estava me deixando muito mal e me afastando da minha personalidade. Porque eu acredito numa coisa. Para que você vai gastar a sua energia tentando fingir ser uma pessoa sendo que ela já existe? Ao invés de pegar toda essa energia e gastar em si mesma. Em mostrar o que você acredita, o seu potencial, o seu ponto de vista. E existe algo aí que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é só sobre o digital, mas é sobre a nossa personalidade e principalmente na forma de como nós nos enxergamos. Porque nós temos medo de sermos grandes. E eu não tô falando de sermos adultas, eu tô falando nós temos medo do nosso potencial. Às vezes a gente se sabota tanto pensando, e se der errado? Só que a gente tem muito medo de se der certo. Porque a todo momento, no pequeno sinal de que algo tá dando certo, a gente tenta, mesmo que inconscientemente, voltar para aquilo que nós fazíamos inicialmente. Para aquela terra arrasada, sabe? Porque a gente não sabe lidar com o novo. A gente não sabe lidar com essa sensação de, e agora? O que eu vou fazer? E a gente se questiona, e eu me questionei muito, porque me ver como um personagem me fez lembrar que eu só estou lembrando ainda mais a pessoa original. E se eu estou tentando ser uma pessoa que já existe, quem sou eu? Eu sou a única pessoa nessa terra, eu só posso ser eu mesma. E foi aí que eu comecei a fazer um questionamento e eu quero trazer isso para o nosso espaço, que eu acredito que o nosso podcast é esse lugar de troca. Como se nós estivéssemos tomando um café como amigas. De que ninguém pode ser eu e eu também não posso ser outra pessoa. O máximo que vai acontecer é eu ser uma cópia mal feita. E isso tem muita relação desse medo de sermos grandes. Porque a gente tem medo de assumir a nossa opinião. A gente tem medo de assumir os lugares que nós podemos ocupar por conta da nossa capacidade. Nós temos medo de não agradar, de sermos expostas. E a gente acredita que não sermos vistas vai impedir com que as pessoas não gostem da gente. E eu posso falar a real? Não, isso não impede nada.
Você não ser vista, a única coisa que vai te atrapalhar no final é realmente se você tá sendo você ou não. Ou se você tá sendo simplesmente uma performance para que as pessoas te vejam. Eu sinto que as pessoas cada vez mais, elas estão colocando máscaras para agradar. E se encaixando em lugares que nitidamente não são para elas. E isso me faz pensar muito no digital, principalmente pelas panelinhas que existem. Até estava conversando com umas amigas no dia do evento que eu já tinha falado para vocês, que estar no digital, empreender, muita da nossa rotina é muito solitária, né? Porque nós trabalhamos sozinhas. E eu pensava que eu estava no lugar errado, sabe? Porque eu não me sentia pertencente a essas panelinhas das pessoas que luxuosas, que usam preto, high ticket. Eu não me sentia assim, porque pra mim ter uma vida calma é luxuoso também. E aí, quando eu fui conhecer essas pessoas, eu falei, caramba, tá tudo bem eu ser desse jeito, eu não preciso me encaixar. Pensa numa teoria que eu já até compartilhei aqui, mas pra mim faz muito sentido, que é uma teoria da sereia. É você pensar em toda a grandiosidade dessa sereia. Agora, coloca ela em um aquário pequeno, de um peixe pequenininho. Coloca ela lá. Você acha que ela vai ser ela mesma? Você acha que ela vai explorar tudo aquilo que ela representa? Lógico que não. Lógico que não vai dar certo, porque ela não tá sendo ela mesma, ela não está ocupando o lugar que ela merece. E a todo momento a gente tá fazendo isso, tentando se encaixar, tentando pertencer. E se a resposta for não pertencer? Eu não quero pertencer em um lugar que não foi feito pra mim. Eu não quero pertencer em um lugar onde eu tenho que me mudar o tempo inteiro pra ser aceita. Eu não quero pedir desculpas por algo que eu amo. Eu não quero pedir desculpas por eu ser eu mesma. E eu não quero pedir desculpas por ser esquisita ou gostar de coisas esquisitas. E isso é muito louco porque eu sou uma pessoa muito esquisita, tá? Eu amo sapato feio. Quando vocês me verem na rua, vocês com certeza vão me ver com sapato feio. Eu amo sapato feio. Amo. Eu acho que existe uma beleza muito legal em coisas feias. Juro. Sabe quando você olha e fala, cara, isso é feio, mas é tão estranho, é tão esquisito que chega a ser bonito? Então eu gosto de sapato feio. Posso até estar com um look legal, mas eu vou estar com um sapato feio, porque pra mim faz muito sentido. E eu lembro que as pessoas me julgavam por conta disso. Ai, que sapato horrível, você vai assim? Bom, pra mim faz sentido. E isso me faz chegar em lugares de vulnerabilidade muito mais expostos. Eu não acho que não vai aparecer aqui, mas eu tenho dedos tortos. E essa parte dos meus dedos tortos, pra mim, na minha infância, sempre foi algo muito difícil. Porque as crianças me julgavam muito. E me julgavam também pelas minhas sardas. Me chamavam de enferrujada, me chamavam de amendoim, me chamavam de Chuck. E pelos meus dedos tortos também. Eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia nem tirar foto assim, com paz e amor, sabe? Porque eu tinha muita vergonha de ser vista pelos meus dedos tortos. Até que eu parei pra pensar, eu falei, tá, beleza. Isso me faz ser quem eu sou. Eu não posso mudar. Tem coisas na nossa personalidade, nas nossas características, que a gente não consegue mudar. E aí que tá, eu vou mudar as minhas características, aquilo que faz eu ser eu mesma, pra agradar outra pessoa, que ela não tá na minha pele, ela não sabe o que eu tô passando, e ela nem sabe que eu gosto de mim mesma, só pra agradar. Até quando eu vou ter que pedir desculpa por ser diferente? Sendo que, beleza, eu não posso mudar as minhas sardas e eu aprendi a amar. Eu não posso mudar os meus dedos, por mais que eu tenha passado muitos anos da minha vida tentando mudar isso. Mas eu não posso, eu tenho dedos tortos mesmo, acontece. E foi aí que eu comecei a perceber que o meu medo de ser grande não era o medo de ser grande, é o medo de ser vista. De ser vista imperfeita, mas de ser vista com tudo que eu represento. De ser esquisita, de ser estranha e de assumir quem eu sou. E eu acredito que a gente precisa pensar nisso. De assumir o nosso lugar sem arrogância, sem prepotência. Eu não tô nem chegando nesse lugar e eu não tô nem falando da síndrome da protagonista, sabe? Quando a pessoa fala, ai, tudo é sobre mim. Não é sobre isso. Mas é falar sobre... eu mereço estar aqui e reconhecer realmente que você merece.
Porque a gente passa anos da nossa vida tentando ser outras pessoas que a gente esquece quando a gente chega no nosso lugar, quando a gente chega no nosso objetivo, que também foi por conta do nosso esforço. Foi por conta de a gente ter corrido atrás. De que, cara, a gente não tem as mesmas 24 horas. Eu tô aqui gravando um podcast, eu tenho certeza que tem uma pessoa trabalhando em um outro lugar de um jeito muito mais difícil. Mas reconhecer o que a gente tem, com o que a gente pode, com o que a gente tá fazendo e abraçar isso e falar assim, cara, tudo que eu tô conquistando e tudo que eu represento é graças a quem eu sou. Porque nós, mulheres, principalmente, temos esse péssimo hábito de tentar se encaixar e de tentar se diminuir para que, nossa, sejamos aceitas. E já que as pessoas não ligam mesmo, e já que vão falar mal, de qualquer forma, que falem mal você fazendo aquilo que você gosta, sem pedir desculpas e assumindo o seu lugar. Sabe, eu acho que falta um pouco na gente aquela autoestima masculina. Gente, eu acho incrível a autoestima masculina. Se nós, mulheres, tivéssemos 1% da autoestima masculina, a gente dominaria o mundo. Porque os homens, claro, eles são motivados a vida inteira a fazer. Então, eles crescem e eles conseguem se motivar e eles conseguem fazer o que eles não sabem, eles se jogam e fazem mesmo assim. E nós não, nós temos medo o tempo inteiro. Então, e se a gente começar a ser delulu das ideias? Se a gente começar a ser malucas? Tipo, férias malucas real. E começar a ser segura com aquilo que a gente tá fazendo, porque a gente não está inventando moda. Se algo a gente coloca na cabeça, no mínimo, a gente tá criando aquilo com embasamento, com a nossa capacidade, porque a gente chega a se duvidar o tempo inteiro. A gente vai fazer alguma coisa, a gente se questiona de, eu tenho que fazer isso mesmo, nossa, eu acho que preciso mais. Não! Não precisa de mais. Vai agora. Faz agora com o que você tem capacidade, você merece isso. Para que quando você chegue lá no fim, você consiga perceber e ter orgulho da vida que você criou sem pensar no e se. Porque às vezes a gente se prende tanto nisso que a gente se questiona novamente e começa a ter medo novamente de ser grande. Sendo que, na real, a gente merece o que nós estamos criando. Olhe para a sua jornada e comece a honrar e ficar feliz com tudo que você está criando. Seja no digital ou fora dele, seja na vida profissional ou fora dela. Mas se orgulhe e fique feliz do que você está fazendo. Não pelos outros, mas por você. De que você fale, caramba, que legal. Esses dias eu fiz um trabalho, um shooting fora, né? Eu fiz moda, então eu fiz um trabalho externo. No dia, quando eu fui chamada para isso, eu me questionei muito se eu deveria fazer ou não. E eu falei, nossa, eu acho que eu não vou fazer, acho que eu não vou fazer. Até que eu parei, eu falei assim, mas eu tenho capacidade. Eu estudei minha vida inteira moda. Fiz faculdade, fiz especialização. Eu continuo estudando todos os dias sobre moda, sobre comportamento, sobre tendência, sobre marketing, sobre branding. Eu sei do que eu tô fazendo. Eu cheguei lá com medo, mas eu fiz. A gente tem que parar de ter medo de errar. A gente tem que parar de ter medo de se expor. A gente tem que parar de pedir desculpas. Nós temos que parar de não avançar. A gente sempre fica voltando às casinhas, sendo que a gente tem capacidade. E, novamente falo, sem arrogância e sem nenhuma prepotência. O seu objetivo, eu tenho certeza absoluta que se você tem um objetivo, algo em você já te diz que aquilo é possível. Então, que tal a gente assumir a nossa potência, de verdade, assumir quem nós somos e fazer aquilo que a gente quer fazer, mesmo com medo, porque a gente tem capacidade. Porque se algo existe dentro de nós, aquilo já é nosso. Olha eu, né? Super espiritualizada. Mas juro, pra mim faz muito sentido. Tem até uma frase da Clarice Lispector que ela fala: já que sou, o jeito é ser. De que eu já sou assim, então é melhor eu fazer isso por inteiro. Teve até uma conversa que eu tive com uma amiga que ela viu uma palestra que o cara citou Gary Vee, se eu não me engano. E aí ele falou assim, você tem um conselho pra me dar? Ele falou, tenho, você vai morrer. Isso é assustador falando assim, né? Mas a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer.
E se você tem essa certeza, e a gente só tem essa vida, o que você tá fazendo com ela? O que você tá fazendo? O que você tá criando? O que você tá compartilhando? O que você está vivendo? Ou você só está vivendo na sombra de outras pessoas? E novamente falando, não estou falando da síndrome da protagonista, não estou falando que você precisa pegar o lugar dos outros, mas você precisa assumir que você pode. E que você sabe o que você tá fazendo. E que você merece estar onde você está pelo seu esforço. Por aquilo que você está se movimentando e parar de ter medo de ser grande. Porque, na real, esse medo de ser grande é uma grande ilusão. A gente não tem medo de ser grande. A gente só tem medo de se expor, medo do que vão pensar. E que se vão pensar, que pensem pelo menos, nossa, ela tá se achando, estou me achando. Porque isso que eu tô criando fui eu com meu suor. Você não sabe as noites que eu não dormi. Você não sabe o quanto eu não comi. O quanto que eu me esforcei pra estar aqui. Então, a próxima vez que você tiver uma conquista, que você abrace, que você assuma e que você compartilhe pro mundo. Você só tem essa vida. E eu não vou romantizar a questão de tempo. Eu acredito sempre que a gente precisa fazer com o que a gente tem, com medo mesmo e com o que a gente pode. Mas que você se valorize e saia dos lugares que não reconhecem o seu valor. Que saia dos lugares que não reconhecem nem a sua personalidade. E que você saiba se dar valor. Porque ninguém vai te salvar. Não vai ser um príncipe. Você não vai ficar esperando. Alguém vai me salvar. Não, você é responsável pela sua vida. E o que você tá fazendo agora que você pode se salvar disso? Não fique esperando e não fique terceirizando a responsabilidade dos outros para que a sua vida mude. Mude você agora com o que você tem, porque você pode fazer as coisas. Tudo que você tá sonhando, você pode fazer. Então, assim, seja ambiciosa mesmo. O que eu quero? Não coloque métricas no seu sonho. Pensa grande, pensa grandão e vai atrás, porque eu sei que você pode. Isso vai te fazer perder o medo. E aí que eu te pergunto, se você não tivesse o medo de ser grande, o que você faria hoje? Fica aí o questionamento e eu te encontro no próximo episódio. Beijo!